IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. O Instituto Cidade Segura é uma organização da sociedade civil no estado do Rio Grande do Sul que atua na área de segurança pública e prevenção à violência. Nós vamos conversar com o diretor executivo do Instituto, Alberto Koptk, para conhecer experiências bem-sucedidas na prevenção e combate à violência. Alberto, nós vamos começar o podcast compartilhando boas práticas que o Instituto tem observado nos últimos anos. Você pode citar alguns exemplos? Então, um grande prazer estar participando aqui do podcast, uma grande honra compartilhar algumas experiências, aprendizados nessa área de segurança pública que tanto precisa, não é, de discussões técnicas de qualidade para a gente ajudar nosso país, nossas cidades a reduzirem a violência. Bom, o Instituto surgiu em 2017, justamente com a ideia de trazer aqui para o Brasil experiências baseadas em evidências, que na área de segurança ainda é um assunto um pouco novo. A gente está acostumado a evidência da área de perícia, evidência criminal. Não é a mesma coisa nesse caso. A gente está falando de evidências, projetos que tenham sido avaliados da mesma forma como as vacinas, que nós conhecemos bem agora na pandemia, aqueles experimentos que um grupo recebe um programa e um outro grupo não recebe o programa, para que a gente possa acompanhar o impacto e saber, de uma forma mais técnica, se aquilo realmente funcionou. Porque tem muita coisa que a gente acha bonita, que é feita com a melhor das intenções, que de vez em quando é feito já há anos, há décadas pelas instituições, e que quando a gente vai avaliar, aquilo não provoca o efeito que a gente gostaria e algumas vezes pode provocar efeitos colaterais. Então, a gente vem justamente trazendo essas evidências nas áreas de prevenção, que tratam das questões comportamentais, desde bebezinhos. A gente tem hoje metodologias, por exemplo, de treinamento para mães ou pais, aprenderem a lidar com as emoções do bebê, e estimular da maneira correta, sem violência e também sem negligência, que é algo muito importante. E isso tem um grande impacto, essa mudança do perfil parental tem impacto ao longo da vida da criança, reduzindo consumo de drogas, prisões, crimes cometidos. E é uma metodologia super barata, São cursos, muitas vezes, de 8 encontros, 10 encontros. A gente tem programas de educação socioemocional, também com metodologias já testadas. Não adianta a gente, do nada, criar um curso e dizer que está fazendo aquilo. Tem que ser metodologias já testadas, nas escolas de ensino fundamental, que melhoram muito o comportamento. A gente escuta muito o pessoal falar do problema de comportamento das crianças, que não, as crianças hoje em dia não se comportam mais como antigamente, porque existiam outros hábitos, não vou entrar no mérito aqui, mas hoje a gente tem muitas técnicas que muitas vezes os professores não dispõem, não sabem, não aprenderam, e esses programas ajudam muito a melhorar o ambiente em sala, reduz evasão, reduz comportamento violento ao longo da vida. Então, estou dando alguns exemplos, programas para jovens agressores. O Chile, por exemplo, tem o maior programa do mundo hoje para jovens que cometeram crimes muito violentos, como homicídio, latrocínio. É uma metodologia americana que tem a melhor evidência para esse grupo de alto risco, adolescentes de alto risco, que é feito todo um trabalho com todo o círculo familiar que houver, ou de referências comunitárias daquele adolescente. E o Chile tem conseguido, com esse método, por exemplo, reduzir em 70% a reincidência criminal de adolescentes. A gente tem programas de policiamento, que a gente vai conversar mais um pouco ainda, policiamento em pontos quentes para roubos, por exemplo. A gente tem programas de urbanismo, de melhoria de iluminação, de melhoria de pontos de
terrenos baldios com muita evidência que reduzem crime e melhoram a sensação. Então, o mais importante é a gente saber qual é o problema que a gente quer enfrentar e escolher a melhor metodologia para aquele tipo de problema de maneira integrada. Isso é o que a gente sabe hoje, como a gente chama de princípios da segurança pública baseada em evidência, é a proatividade, a gente não espera o crime acontecer, né? A gente não precisa esperar ter aquela situação de tiroteio numa escola para a gente trabalhar um programa de bullying, né? A gente sabe onde os roubos vão acontecer hoje à noite, a gente já sabe disso, né? Isso a gente tem capacidade, então a gente tem que agir, estar no lugar certo, na hora certa. A integração, programas que envolvem desde várias secretarias dos municípios, as polícias. Quanto mais integrado um programa, maior a chance dele ter sucesso, né? Então, a gente chama isso de muito foco. Então, o foco pode ser em territórios altamente vulneráveis, em indivíduos altamente violentos, né? Que não é a comunidade inteira, muitas vezes, acaba pagando um preço alto, né? Porque ali dentro tem um grupo, uma facção, indivíduos violentos, e muitas vezes a polícia acaba fazendo uma abordagem de força contra uma comunidade inteira, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, os adolescentes daquela comunidade. Não precisa, né? Quanto mais focado, e também focado em algumas circunstâncias, por exemplo, o álcool é um causador de um grande volume de violência, mais focado, né, em comportamentos de risco, como eu acabei de dizer. Hoje a gente sabe, por exemplo, que alguns presos têm alta impulsividade. Então, a gente tem terapias para tratar a impulsividade dele. Trabalhando a impulsividade, a gente reduz a reincidência, né, dessa pessoa. Então, o foco, muita integração, muita proatividade, são os princípios aí do que a gente tem visto que funciona ao redor do mundo. Perfeito, Alberto. E as cidades de Pelotas e Santa Cruz do Sul, dentre outras, elas conseguiram diminuir consideravelmente, né, os números de mortes violentas nos últimos anos. A que vocês atribuem esses indicadores positivos? Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar, né, fui secretário de Canoas, trabalhei no Ministério da Justiça, participei da criação do programa de fronteira. Mas, então, como eu já comentei, em 2017, a gente reuniu um conjunto de pessoas que já tinham experiência e fomos, a convite da prefeita Paula Mascarenhas, trabalhar em Pelotas, através de uma parceria com uma ONG de São Paulo chamada Comunitas e também com financiamento da Open Society Foundation. Nós fomos para Pelotas, que naquele momento vivia uma crise de violência, né? Estava com índice quase de mais de 45 homicídios por 100.000 habitantes, né? Uma situação muito grave, né? E nós reunimos todas as forças, né? E desenhamos um plano que a gente chamou de Pacto Pelotas pela Paz, que tinha várias estratégias, desde prevenção, né, que a gente chama de prevenção primária, prevenção secundária, de identificar os jovens que estavam numa trajetória ruim, começando a faltar escola, a consumir drogas. Então, a gente tentou criar uma grande rede de proteção, né, proativa para esses jovens, programas no presídio, criamos uma PAC, mais de 20 projetos que a gente passou a monitorar todo mês, né? E especificamente em relação a homicídios, a gente conseguiu, depois de alguns meses, aplicar uma metodologia, por isso que as chamadas evidências são muito importantes, né? Porque ela nos traz um passo a passo. Não é uma receita pronta, mas são algumas orientações. E a gente aplicou em Pelotas uma metodologia muito pouco conhecida no Brasil, chamada dissuasão focada, com o juiz da cidade, Dr. Marcelo Malésia Cabral, o coronel Facim, que era, na época, o subcomandante da PM, da Polícia Militar, e o delegado Márcio Stephens, que era o diretor regional, com apoio da Superintendência Prisional, da Polícia Rodoviária Federal,
do Ministério Público. Nós unimos todas as inteligências e fizemos uma análise dos grupos que estavam provocando aquelas mortes. E passamos a aplicar sanções nas lideranças desses grupos, a maioria já estavam presas, e a cada homicídio na rua era aplicada uma punição, né? Ou no líder, ou no braço direito dele, e era informado, né? Por exemplo, transferência para o outro lado do estado por 90 dias, né? Ou, eventualmente, para presídios federais, que também foi feito 2 vezes, né? Por causa de homicídios. Era transmitido, isso não era nenhum tipo de negociação, não se reduzia a pena de nada, mas era informado, olha, se tiver homicídio na rua, as lideranças serão punidas, né? E o grupo que sofreu aquele homicídio não pode revidar, né? O Estado vai punir. Então, isso os grupos foram se acalmando, né? E isso aqui é muito realista, né? Isso aqui não é resolver os problemas de tráfico de drogas, infelizmente. Adoraria, né, poder dizer aqui como reduzir o tráfico, não sei, e nenhuma cidade do mundo sabe, mas nós podemos reduzir a violência de maneira prática, rápida. Também foi aumentada, né, a apreensão de armas de fogo, os júris sobre homicídios. Se fez uma grande força-tarefa com respostas muito rápidas, né? O homicídio na madrugada e de manhã cedo já era feita uma resposta contra os grupos, né? Então, isso também nos levou aí a uma redução muito forte. A gente já tem um bom estudo feito pela universidade lá. A cidade hoje, né, ela finalizou 2022 com 86% de redução de homicídios em 5 anos, é uma queda constante. Nem tudo se deve, claro, a isso, né? O Estado vem caindo um pouco também, mas foi entre as cidades de mais de 100 mil habitantes, foi a cidade que mais reduziu homicídios no Rio Grande do Sul nos últimos 5 anos. E Santa Cruz também, a gente vem aplicando com a prefeitura a mesma metodologia de fazer um pacto, né, de traçar uma estratégia conjunta, integrada, muitos programas de prevenção, que a gente também foi aprendendo depois de Pelotas. A gente tem hoje 5 metodologias que a gente transfere para cidades, capacita todos os professores. Isso vai gerando uma onda, né? Uma onda de paz, uma onda de movimento, de mobilização pela paz, Lajeado também. Já trabalhamos em Niterói, a mesma ideia com a Prefeitura de Niterói, a Comunitas, em Caruaru, em Pernambuco, Tocantins. Já trabalhamos um pouco em todo o país. E um estudo do professor Túlio Kahn, que tem no nosso site disponível, né? Ele conseguiu identificar que as cidades que nós trabalhamos tiveram a maior queda de homicídios do país, né? A gente teve, em média, se eu não me engano, 56%, 57% de queda ao longo desses últimos 5 anos, e a média no Brasil foi, nessas cidades desse tamanho, não passou de 10%. Né? Então, a gente fica muito feliz por entregar resultado. Não só o Instituto, né? O Instituto ajuda as forças a organizarem um plano de trabalho com metodologias baseadas em evidência. Pois é, até minha próxima pergunta se referia aos planos, né? Porque o Instituto, ele também, uma das atribuições do Instituto é a elaboração de planos de prevenção à violência. Todas essas ações que o senhor comentou nessa questão anterior fazem parte dos planos elaborados, correto? Correto, perfeitamente. Nós passamos os primeiros 3 meses fazendo um diagnóstico, né? Um diagnóstico rápido, né? Não é Isso de nada acordo também. com o perfil da cidade, por exemplo, que vocês vão analisar. Exatamente. Já trabalhamos em cidade em pico de violência armada, fuzil, né? Niterói, nós chegamos à primeira reunião, havia acabado de acontecer um crime com fuzil a 1 quadra da prefeitura, ataque de facções do Rio de Janeiro, o auge da crise do Rio, até cidades mais calmas de economia forte, de emprego, organizadas, urbanisticamente também, né? Mas enfrentam seus picos de roubo, de consumo de droga, de adolescentes. Então,
a violência ela está, né? Claro, nenhuma cidade está isolada, né? Então a gente faz esse diagnóstico, analisando desde evasão escolar, crianças, né, de filhos de adolescentes, por exemplo, que vai acabar sendo um fator de risco, jovens que cometem infrações, né, e cumprem medida socioeducativa. A gente faz um raio-x de ponta a ponta. Quantas pessoas da cidade estão presas, aonde estão presas, né, os horários dos crimes. A gente faz um raio-x e o que a cidade já faz também de políticas, de programas, para a gente aproveitar ao máximo o aprendizado, a capacidade, o que a educação já vai tendo de projetos bons, a saúde, a assistência, e a gente potencializa os bons programas e a gente tenta inserir essas, que eu sei que já é um pouco repetitivo o que eu estou falando, mas é porque é muito importante, as metodologias baseadas em evidência, né? Então, o que fazer na escola, né? Claro que nós temos que ampliar o tempo de permanência na escola, melhorar a qualidade da educação, claro que sim. Agora, com o que nós tivermos em cada cidade hoje, nós precisamos inserir um bom programa de educação socioemocional, né? Nós precisamos inserir um programa de terapia cognitivo comportamental para os adolescentes cumprindo medida em meio aberto ou com problemas de comportamento já mais grave, porque é o que a evidência nos diz, né? Nós estamos sempre aprendendo, né? Se amanhã surgir um novo programa qualificado que mostre evidências, nós vamos tentar trazer eles para as cidades. Então, eu acho que nós estamos aqui com uma novidade, duas novidades o Instituto trouxe para o país. Criar planos focados em problemas específicos, né? A gente não vai resolver todos os problemas da cidade, isso não é realista, a gente tem que ser pragmático, que problema a gente quer resolver, e buscar a melhor metodologia baseada em evidência, né, para resolver aquele problema. A gente tem chamado isso de planos de segurança 2.0, né? Não mais aquele programa super genérico, aumentar o número de câmeras, aumentar a viatura da guarda. Ok, isso pode ser bom, mas a câmera aonde? Tem que ser no ponto quente, né? No ponto quente de roubo a pedestre, é onde a evidência mostra melhor resultado, né? Mais viatura da guarda, mas para qual tipo de programa que a guarda, o que a guarda quer resolver? Se a gente não sabe para onde ir, né, e está fazendo aquele trabalho muito genérico de atender chamados, de responder só a eventos, provavelmente, mesmo que a gente adicione mais viaturas, mais câmeras, a gente, de fato, talvez não consiga baixar a violência. Tá, ótimo. Alberto, e especificamente para as áreas de fronteira, né? Como é que a gente pode, ou a partir da experiência do Instituto, em termos de metodologia, etc., tem alguma diferença para as cidades que ficam em regiões de fronteira? Como é que a gente poderia prevenir formas de violência especificamente nessas regiões? A área de fronteira, assim como cidades portuárias, né, são regiões de risco, né, que a gente precisaria ou precisa, né, que governo federal, governos estaduais e governos municipais criem bons planos. Então, primeiro passo, né? Precisamos criar planos nessas cidades, né? Não adianta realmente ações soltas, isoladas. Dentro desses planos, né, eu acho que essas cidades precisam ter um reforço em tecnologia. A gente tem hoje, né, por exemplo, cercamento eletrônico inteligente, né, para ler as placas de carro e ter capacidade de inteligência, não exatamente inteligência artificial, é um pouco exagerado, mas o próprio sistema consegue identificar carros que estão associados a crimes, para investigação, não é exatamente só para resposta policial, é para a inteligência policial. Né, criar um núcleo de inteligência integrado entre todas as forças de segurança, o que é algo difícil de ser feito,
né, junto com essa inteligência, para a gente realmente saber as organizações que podem desestabilizar a cidade e agir rápido e integradamente sobre elas, né, de forma ainda mais forte que cidades que não são de fronteiras. Priorizar, por exemplo, tráfico de armas, né? A gente ter uma estratégia. Claro que o tráfico de drogas sempre a gente tem que agir, mas ele é um problema que é realmente muito improvável que por uma ação local a gente consiga reduzir a entrada de drogas no país inteiro. São mega grupos, né, cartéis envolvidos, enfim. Agora, por exemplo, reduzir o tráfico de armas na cidade, passando pela cidade de fronteira, né? Isso é estratégico. Quem são as pessoas, os comércios, que muitas vezes, até em parceria com o país vizinho, ou não, né, dependendo da política do país vizinho, mas que medidas que a gente precisa endurecer para trancar o tráfico de armas, né? E ter muito mais proatividade, né? A gente também atua muito nesse tema de perturbação de sossego, né? Por exemplo, né, com plantões integrados das prefeituras no tema de fiscalização do som, de menores bebendo, ter muita proatividade. A gente sempre brinca, na sexta-feira, depois das 5 da tarde, né, não adianta fechar a porta da prefeitura. Aí é que começam os problemas, né, de convivência, de violência do dia a dia. Então, a gente precisa estar na rua. Mas eu resumiria dizendo, é fundamental que as cidades de fronteira tenham planos de segurança bem estruturados, bem planejados, para não gastarem dinheiro em vão. A gente também vê muitas cidades só investindo em quantidade de câmeras, mas não em capacidade de análise, não em inteligência, em ferramentas inteligentes e integradas com a PRF, que tem um papel estratégico nas fronteiras, com a Receita Federal, né? Então, é uma integração de fato que a gente precisa fazer, puxada pelo município, para que os problemas maiores não recaiam sobre o território, criando toda a situação difícil de violência. Então, há muito que se fazer, né, pelas cidades e que dão resultado para prevenir a violência, como o nosso Instituto, felizmente, vem mostrando pelo país. Perfeito, Alberto. Muito obrigada pela participação aqui no podcast, compartilhando exemplos, metodologias em relação à prevenção das violências. Nós vamos deixar na descrição do podcast o endereço do site do Instituto, para que quem tiver mais interesse sobre o tema possa acessar e se inteirar mais sobre o assunto. Muito, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, ficamos à disposição, ficamos com o convite para todos conhecerem nosso site e podermos trabalhar juntos no país inteiro. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!